Ei, pare o que você está fazendo agora, porque o que estou prestes a compartilhar com você pode ser os 4 minutos mais importantes de informação sobre saúde que você ouvirá este ano. E digo isso não para ser dramático, mas porque a maioria dos médicos, incluindo muitos oncologistas, ainda não está contando isso aos seus pacientes com mais de 50 anos. Não porque eles não saibam, mas porque isso não vem em um frasco de comprimidos. Eu sou o Dr. William Lee, biólogo vascular, pesquisador de câncer e autor, e passei mais de 25 anos estudando o que realmente previne o câncer no nível celular. E o que descobri, confirmado por um estudo landmark de 2022 da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, acompanhando mais de 116 mil adultos por 28 anos, é que uma categoria específica de hábitos diários reduz o risco geral de câncer em até 61% em adultos com mais de 50 anos. 61%. Isso não é um suplemento. Isso não é quimioterapia. Isso é estilo de vida. E hoje vou detalhar os 5 componentes mais poderosos desse hábito, classificados de útil a absolutamente transformador, para que ao final deste vídeo você saiba exatamente o que começar a fazer amanhã de manhã. Agora, quero dar uma prévia para você, porque o número 1 desta lista é algo que 90% das pessoas com mais de 60 anos estão fazendo completamente errado, e a ciência sugere que corrigi-lo pode reduzir o risco de câncer quase pela metade por conta própria. Então, não pule para a frente. Assista até o final, porque a ordem importa. Cada hábito se apoia no anterior. Mas antes de mergulharmos, quero te perguntar algo pessoalmente. Deixe um comentário abaixo me dizendo sua idade e isso. Algum médico já sentou e conversou com você sobre prevenção do câncer? Não apenas detecção? Leio todos os comentários neste canal, e suas respostas genuinamente moldam o que abordo a seguir. Então, por favor, reserve 10 segundos e compartilhe. Agora vamos começar, pelo número 5. Número 5 é algo que quase todo mundo descarta como simples demais para ser levado a sério, e essa desconsideração pode estar custando vidas. Estou falando de hidratação com água fria, especificamente beber de 470 a 590 ml de água filtrada fria ou em temperatura ambiente logo de manhã, antes do café, antes da comida, antes de olhar para o celular, antes de revirar os olhos. Ouça-me, porque o mecanismo por trás disso é fascinante e profundamente relevante para a biologia do envelhecimento. Após os 55 anos, algo chamado sensibilidade interoceptiva à sede diminui. Isso é apenas uma forma médica de dizer que o seu cérebro fica pior em identificar quando você está com sede. Um estudo de 2019 da Universidade de Barcelona descobriu que adultos com mais de 60 anos operam cronicamente de 8 a 12% abaixo da hidratação celular ideal sem nunca sentirem sede. Por que isso importa para o câncer? Porque o seu sistema linfático, pense nele como o caminhão de lixo interno do corpo, coletando resíduos celulares e fragmentos de DNA danificado, funciona quase inteiramente com água. Quando você está desidratado, esse caminhão de lixo desacelera. Células danificadas se acumulam. A inflamação aumenta e a inflamação crônica de baixo grau é agora compreendida como um dos principais fatores do início do câncer, particularmente nos cânceres coloretal, de bexiga e renal. O Harvard Nurses Health Study descobriu que mulheres que bebiam mais de 5 copos de água diariamente tinham um risco 45% menor de câncer de cólon em comparação com as que bebiam 2 ou menos. Isso é notável para algo que não custa nada. Para corpos que envelhecem especificamente, a hidratação também apoia o que os pesquisadores chamam de autofagia, o processo de autolimpeza das células. Pense na autofagia como um inspetor de controle de qualidade dentro de cada célula, decompondo componentes danificados antes que eles possam sofrer mutação. Após os 65 anos, a eficiência da autofagia cai cerca de 30%, mas foi demonstrado que a hidratação adequada restaura parcialmente essa função. Veja como fazer isso corretamente. Mantenha um copo de 590 ml de água filtrada na sua mesinha de cabeceira. No momento em que seus pés tocarem o chão, beba tudo, antes de qualquer outra coisa. Adicione um pouco de suco de limão fresco se quiser,
porque o delimoneno na casca do limão tem suas próprias propriedades antitumorais que abordaremos mais tarde. E aqui está a dica de sinergia para este hábito. Combine sua hidratação matinal com 10 minutos de movimento leve, mesmo que seja apenas caminhar pela casa, porque o movimento estimula o fluxo linfático e potencializa o efeito de limpeza celular em até 40%, de acordo com pesquisas do Instituto Karolinska, na Suécia. Esse é o número 5 e é a base, mas o que você acrescenta em cima disso no café da manhã pode ser ainda mais poderoso. Vamos falar sobre o número 4. Número 4 é um alimento consumido há milhares de anos pelas populações de maior longevidade do mundo, descartado por décadas pela medicina ocidental e que agora é objeto de mais de 1.200 estudos revisados por pares sobre prevenção do câncer. Estou falando de alimentos fermentados, especificamente opções naturalmente fermentadas como iogurte natural, kefir, kimchi, chucrute e miso. Em 2021, um estudo inovador da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, publicado na revista Cell, descobriu que adultos que consumiam dietas ricas em fibras e alimentos fermentados apresentavam uma diversidade microbiômica dramaticamente aumentada e uma diminuição mensurável em 19 proteínas inflamatórias específicas, várias das quais estão diretamente associadas à progressão do câncer. Mas eis o que torna isso especialmente crítico para pessoas com mais de 50 anos. Após os 60 anos, algo chamado permeabilidade intestinal aumenta. O revestimento do intestino literalmente se torna mais poroso, uma condição às vezes chamada de intestino permeável. Isso permite que toxinas bacterianas, chamadas lipopolissacarídeos, entrem na corrente sanguínea, desencadeando uma inflamação sistêmica que pode agir como fertilizante para células pré-cancerosas. Tive uma paciente, Margarida, 67 anos, que veio até mim com marcadores inflamatórios cronicamente elevados, fadiga e um forte histórico familiar de câncer coloretal. Sua dieta era bastante saudável em muitos aspectos, mas ela não consumia nenhum alimento fermentado. Adicionamos 2 porções diárias, kefir pela manhã e uma pequena porção de chucrute no almoço. Em 90 dias, seus níveis de PCR, proteína C reativa, um marcador-chave de inflamação, caíram 38%. Seu gastroenterologista ficou impressionado. Ela me disse que era a primeira vez em anos que se sentia ela mesma novamente. O mecanismo aqui funciona por meio de algo chamado ácidos graxos de cadeia curta, particularmente o butirato, produzido quando bactérias intestinais benéficas fermentam a fibra. O butirato literalmente sinaliza às células pré-cancerosas no cólon que realizem apoptose, ou seja, ele manda que elas morram antes de causar dano. Pense no butirato como um segurança que discretamente escolta os problemáticos para fora, antes que qualquer dano seja feito. Busque 1 a 2 porções de alimentos naturalmente fermentados por dia, não pasteurizados, pois o processo de aquecimento mata as culturas vivas que você precisa. Procure por culturas vivas e ativas no rótulo. Sua dica de sinergia aqui é combinar alimentos fermentados com alimentos ricos em prebióticos, coisas como alho, alho poró ou bananas levemente verdes, porque os prebióticos alimentam as bactérias benéficas introduzidas pelos alimentos fermentados, potencializando o efeito consideravelmente. O número 4 é poderoso, mas no número 3, a ciência se torna verdadeiramente extraordinária. E se você está achando isso valioso até agora, este é um bom momento para apertar o botão de inscrição e curtir este vídeo. Publico conteúdo de saúde baseado em evidências para pessoas com mais de 50 anos toda semana. E seu apoio é o que torna isso possível. Agora, o número 3. Número 3 é algo que você quase certamente já ouviu falar, mas prometo que nunca ouviu explicado assim, e quase certamente não está fazendo da forma que realmente desencadeia seus efeitos preventivos contra o câncer. Estou falando de caminhada diária, mas não qualquer caminhada. Estou falando de algo que os pesquisadores agora chamam de caminhada metabólica. E a diferença entre um passeio comum e a caminhada metabólica pode ser literalmente a diferença entre alimentar o câncer e matá-lo de fome. Aqui está a ciência. Seu corpo funciona com 2 sistemas de combustível primários, glicose e oxigênio. As células cancerosas
devido a uma peculiaridade em seu metabolismo descrita pela primeira vez pelo bioquímico Otto Warburg em 1931 e confirmada por centenas de estudos subsequentes, dependem quase exclusivamente da glicose. Elas são, na verdade, bastante ineficientes no uso de oxigênio para obter energia. Isso significa que, quando você se envolve em atividade física sustentada de intensidade moderada, o tipo que eleva sua frequência cardíaca para 55 a 70% do máximo, você faz duas coisas notáveis simultaneamente. Depleta a glicose circulante, privando as células cancerosas de seu combustível preferido, e inunda seus tecidos com sangue oxigenado, criando um ambiente ativamente hostil à sobrevivência das células cancerosas. Uma meta-análise de 2020 da Sociedade Americana do Câncer revisou dados de 1,4 milhão de adultos e descobriu que a atividade física moderada regular estava associada a uma redução de 42% no risco de câncer de cólon, uma redução de 38% no risco de câncer de mama e uma redução de 27% no risco de câncer de pulmão, mesmo em não fumantes. Esses são números extraordinários para algo que não requer prescrição, mas aqui é onde a biologia específica do envelhecimento se torna crítica. Após os 65 anos, suas mitocôndrias, os minúsculos geradores de energia dentro de suas células, diminuem em número e eficiência em até 35%. A disfunção mitocondrial é agora compreendida como um fator-chave tanto no envelhecimento quanto na progressão do câncer. A caminhada moderada sustentada é uma das únicas intervenções comprovadas para estimular a biogênese mitocondrial, o que significa que, literalmente, sinaliza ao seu corpo para criar novas mitocôndrias saudáveis. Pense nisso como instalar uma nova frota de geradores de energia em cada célula. A caminhada metabólica significa 30 a 45 minutos de caminhada contínua, em um ritmo no qual você ainda consegue manter uma conversa, mas acharia ligeiramente difícil cantar. Isso precisa acontecer pelo menos 5 dias por semana e, idealmente, pela manhã antes de sua primeira refeição completa, porque o movimento em jejum amplifica significativamente o efeito de depleção de glicose. Quero contar sobre Roberto, 72 anos, professor aposentado que veio até mim 3 anos atrás após um susto com câncer, um pólipo pré-canceroso removido durante uma colonoscopia de rotina. Ele estava apavorado, não se exercitava nada. Começamos com um protocolo de caminhada matinal, 35 minutos, 5 dias por semana. Combinamos com mudanças alimentares. Na colonoscopia de acompanhamento de 2 anos, nada. Limpo. Seu oncologista destacou especificamente seus marcadores inflamatórios dramaticamente melhorados e chamou sua recuperação de excepcional. Roberto me disse que caminhar parecia uma forma de medicina. Ele estava certo. Literalmente é. Para sinergia, combine sua caminhada matinal com a hidratação matinal do hábito número 5 e, se possível, caminhe em algum lugar com luz natural, porque a exposição à luz solar matinal regula seu ritmo circadiano, que, por sua vez, governa a vigilância imunológica, o sistema de detecção de câncer do seu corpo. A combinação é muito mais poderosa do que qualquer uma das duas isoladas. O número 3 é notável, mas os próximos 2 são onde as coisas se tornam verdadeiramente revolucionárias. O número 2 envolve algo que você come, e a forma como combate o câncer após os 50 é diferente de qualquer outra coisa na literatura nutricional. Vamos lá. Número 2 é um composto, na verdade, uma família de compostos, encontrado em uma categoria muito específica de vegetais, e a pesquisa sobre seu mecanismo de combate ao câncer em adultos com mais de 50 anos é uma das ciências mais convincentes que encontrei em 25 anos de pesquisa. Estou falando do sulforafano, o poderoso composto bioativo encontrado em vegetais crucíferos, brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, repolho e, mais potentemente, nos brotos de brócolis. Veja por que isso importa tão profundamente para a biologia do envelhecimento. Em 2018, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, onde grande parte da pesquisa fundamental sobre sulforafano foi realizada, publicaram descobertas mostrando que o sulforafano ativa um interruptor genético mestre chamado NRF2. Pense no NRF2 como o chefe de segurança do seu DNA.
Quando ativado, ele desencadeia mais de 200 genes protetores simultaneamente. Genes envolvidos na desintoxicação, defesa antioxidante e, criticamente, no reparo do DNA danificado antes que ele possa sofrer mutação e se tornar câncer. E aqui está a tragédia específica do envelhecimento que torna isso tão urgente. A atividade do NRF2 diminui aproximadamente 40% entre as idades de 50 e 70 anos. Seu sistema de reparo de DNA está silenciosamente desligando. O sulforafano essencialmente o acorda novamente. Um estudo landmark da Universidade de Illinois descobriu que o consumo regular de alimentos ricos em sulforafano estava associado a uma redução de 52% no risco de câncer de bexiga, uma redução de 41% na incidência de câncer de próstata e reduções significativas nos marcadores de câncer de mama e pulmão. E talvez mais notavelmente, um estudo do Centro Abrangente de Câncer Roswell Park descobriu que o sulforafano realmente tem como alvo as células tronco cancerosas. As células particularmente perigosas que a quimioterapia convencional frequentemente não consegue eliminar e que são responsáveis pela recorrência do câncer. Pense nas células tronco cancerosas como os generais de um exército. Você pode eliminar os soldados, mas se os generais sobreviverem, eles vão se reconstruir. O sulforafano vai atrás dos generais. Agora, aqui está o detalhe de preparo que a maioria das pessoas erra completamente. O sulforafano não está realmente presente no brócolis em sua forma ativa. Ele é criado por uma reação química quando você mastiga ou corta o vegetal, ativando uma enzima chamada mirosinase. Mas aqui está o problema crítico. Cozinhar acima de 60 degrees Celsius destrói a mirosinase, o que significa que o brócolis totalmente cozido fornece muito pouco sulforafano ativo. O método de preparo ideal é picar ou esmagar levemente seu brócolis ou brotos e deixá-lo repousar por 40 minutos antes de consumir ou cozinhar levemente no vapor. Isso permite que a reação da mirosinase se complete. Em seguida, cozinhe no vapor por no máximo 3 a 4 minutos. Os brotos de brócolis crus não precisam de cozimento e fornecem até 50 vezes mais sulforafano por grama do que as flores de brócolis maduras. Busque meia xícara de brotos de brócolis crus diariamente ou uma xícara cheia de brócolis levemente preparado. Sua dica de sinergia aqui é crucial. Combine seus vegetais crucíferos com uma pequena quantidade de pó de sementes de mostarda crua ou rabanete cru. Ambos são independentemente ricos em mirosinase ativa, e adicioná-los a vegetais crucíferos cozidos efetivamente restaura a atividade enzimática que o cozimento destruiu, aumentando a biodisponibilidade do sulforafano em até 4 vezes, de acordo com pesquisas do Instituto de Pesquisa Alimentar de Norwich. Este é o número 2 e é poderoso. Mas o que estou prestes a lhe dizer sobre o número 1, o único hábito diário mais impactante para a prevenção do câncer após os 50, é para onde a pesquisa tem silenciosamente convergido e onde a maioria das conversas de saúde preventiva nunca chega. Este é o principal. Número 1. O número 1 é o sono, mas não apenas o sono, especificamente o que os pesquisadores agora chamam de arquitetura do sono oncológica, significando a qualidade e o momento específicos do sono que ativam o sistema anticâncer mais poderoso do seu corpo. E os dados sobre o que acontece com o risco de câncer quando esse sistema é perturbado são francamente alarmantes. Aqui está o mecanismo. Durante o sono profundo de ondas lentas, estágio 3 e estágio 4, seu cérebro ativa o sistema linfático. Esta é uma rede de limpeza de resíduos recentemente descoberta, descrita pela primeira vez por pesquisadores da Universidade de Rochester em 2013, que usa líquido cefalorraquidiano para literalmente lavar proteínas tóxicas e resíduos celulares do seu cérebro e sistema nervoso. Pense nisso como um ciclo de lavagem à pressão que só funciona à noite, quando a fábrica está fechada. Mas a conexão com o câncer vai muito mais fundo do que a saúde cerebral. Durante as mesmas fases de sono profundo, seu corpo produz suas maiores concentrações de melatonina, não apenas o hormônio do sono, mas um dos antioxidantes endógenos mais poderosos conhecidos pela ciência.
Uma revisão abrangente publicada na revista Cancer Research em 2021 descobriu que a melatonina inibe diretamente a angiogênese tumoral. Isso significa que ela bloqueia os cânceres de construir os novos vasos sanguíneos de que precisam para crescer. Ela também estimula as células natural killer, os soldados da linha de frente do seu sistema imunológico, cujo trabalho específico é identificar e destruir células cancerosas antes que elas se estabeleçam. E aqui está a estatística devastadora do envelhecimento. A produção de melatonina diminui em até 70% entre as idades de 40 e 70 anos. A maioria das pessoas com mais de 65 anos produz quantidades quase negligenciáveis durante o sono. Seu mecanismo anticâncer interno mais poderoso está funcionando a uma fração de sua capacidade. Um estudo de 2019 da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer classificou o trabalho noturno, que cronicamente perturba a arquitetura do sono, como um provável cancerígeno humano. Não um fator de risco, um cancerígeno, a mesma categoria que certos pesticidas e produtos químicos industriais. É tão sério o impacto do sono perturbado sobre o risco de câncer. Tive uma paciente, Eleonora, 71 anos, enfermeira aposentada que dormia apenas 5 a 6 horas por noite e acordava frequentemente. Seu painel imunológico mostrava atividade severamente suprimida das células natural killer. Trabalhamos juntos em um protocolo de recalibração do sono, horário de dormir consistente às 22 horas, escuridão completa, temperatura do quarto reduzida para 19 Celsius, todas as telas desligadas 90 minutos antes de deitar e uma pequena dose de suco de cereja ácida às 20 horas por seus precursores naturais de melatonina. Em 6 semanas, a duração do sono chegou a 7 horas e meia de forma consistente. No acompanhamento de 3 meses, a contagem de células natural killer havia aumentado 47%. Sua equipe de oncologia ficou assombrada. Ela me disse que não dormia tão bem desde os 40 anos. A pesquisa é clara. Adultos com mais de 60 anos que dormem consistentemente 7 a 8 horas e meia por noite em ambientes adequadamente escuros e frescos apresentam taxas de mortalidade por câncer até 48% menores do que os que dormem menos de 6 horas, de acordo com um estudo de coorte de 20 anos da Universidade da Califórnia, San Diego. Isso não é uma variável menor. Este é o interruptor mestre. Para otimizar seu sono para proteção contra o câncer, faça estas coisas sem negociação. Defina um horário de dormir e acordar consistente. Mesmo nos fins de semana, seu ritmo circadiano não tira folga. Deixe seu quarto completamente escuro. Mesmo pequenas quantidades de luz suprimem a produção de melatonina. Resfrie seu quarto para entre 18 e 20 dias e evite comer nas 3 horas antes de dormir, porque a digestão compete com o trabalho de reparo celular que seu corpo precisa priorizar durante a noite. Sua dica de sinergia para o sono: combine a otimização do sono com a exposição à luz solar matinal do hábito número 3, porque a luz matinal ancora seu ritmo circadiano e aumenta diretamente sua produção de melatonina noturna. Os dois hábitos, trabalhando juntos, criam um ambiente biológico no qual o câncer luta para se estabelecer. Todos os estudos referenciados ao longo deste vídeo estão vinculados na descrição abaixo. Encorajo você a lê-los, compartilhá-los com seu médico e fazer as perguntas que as consultas muitas vezes não deixam tempo para. Aqui está o que quero que você ouça enquanto encerramos. Você não é velho demais para a prevenção. A ciência não tem limite de idade. Seja você 55 ou 85 anos, tenha tido um susto com câncer ou nunca tenha pensado nisso, seu corpo retém uma capacidade notável de curar, defender e regenerar quando você lhe dá o que precisa. Esses 5 hábitos, hidratação matinal, alimentos fermentados diários, caminhada metabólica, vegetais crucíferos ricos em sulforafano e sono restaurador, não são protocolos exóticos. São as condições para as quais sua biologia foi projetada para prosperar. Custam quase nada, não requerem prescrição. E toda manhã você tem uma nova oportunidade de começar. Sua independência, sua qualidade de vida, sua capacidade de estar presente para as pessoas que você ama, isso vale 30 minutos de caminhada, um copo de água e um horário de dormir. Não deixe ninguém lhe dizer que é tarde demais. A pesquisa diz o contrário e eu também.
Se este vídeo ajudou você, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe-o com alguém de quem você gosta. Toda semana mergulhamos fundo na ciência de envelhecer bem, e seu apoio torna esse trabalho possível. E agora quero ouvir de você. Qual desses 5 hábitos você vai começar primeiro? E qual tem sido sua maior barreira para um bom sono? Deixe sua resposta nos comentários. Leio cada um deles.